Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde aos encarnados e desencarnados que se encontram na Casa Espírita. Boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais ou acompanharão, se não tiverem hipótese de fazer em direto. Sejam todos muito bem-vindos neste maravilhoso dia de sol. Eu não me canso de falar sempre no tempo, porque é muito importante. Quando há sol é uma maravilha, mas quando chove também é uma maravilha, porque se ela vem é porque é preciso, porque não somos nós que controlamos isso, graças a Deus. Se não uns criam, outros não criam, é Deus que comanda e manda quando é necessária. Só que por vezes acontecem excessos, mas não é culpa de Deus. Não é Deus que manda em excesso, é o homem que, pelo estrago que faz ao ambiente e ao planeta, provoca aqueles excessos ou a sua falta. Mas pronto, isto não tem que ver com o tema de hoje da palestra, mas no fundo está sempre ligado a tudo, porque a doutrina espírita está ligada à vida, e tudo isto, o ambiente e todos nós, tudo faz parte da vida. E sendo assim, hoje vamos ter novamente a nossa querida Lenice a apresentar aqui um tema para a nossa reflexão, e hoje é mesmo um convite muito grande à reflexão, visto como já viram aqueles que foram procurar no nosso Facebook, é a intolerância na visão espírita, e é uma coisa que nós temos que deixar de ser, é intolerantes. Mas pronto, com tudo isto, vamos. Quem quiser, estiver à vontade, pode cerrar os olhos. Vamos iniciar então a nossa prece de abertura da palestra e vamos agradecer a toda a espiritualidade que contribuiu para que nós aqui estejamos hoje. Que aqui estejamos num processo de aprendizagem, porque somos todos aprendizes e aprendemos todos os dias da nossa vida. Umas vezes aprendemos com coisas boas, outras com coisas menos boas, mas aprendemos sempre. E tudo isso irá fazer parte de nós, quer nesta existência, quer nas existências posteriores. E assim, louvamos a Deus, a Jesus, aos mentores desta casa, aos nossos guias, a toda a espiritualidade bondosa que nos rodeia, que nos abraça, que nos dá amor e que nos auxilia tanto nas nossas horas de maior necessidade. E nós, por vezes, não sabemos reconhecer nem ser gratos por essas benesses que nos são dadas. Somos orgulhosos, egoístas, intolerantes e não sabemos retribuir com a máxima que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo como a si mesmos. Mas todos os dias, se fizermos um pequeno esforço na caminhada para o bem, um dia chegaremos lá. Tão mais cedo, quanto nós mais trabalharmos na nossa reforma íntima. Mas Deus é tão bondoso que nos dá mais existências para lá chegarmos. Só que, também há o ditado, não deixemos para amanhã aquilo que pudermos fazer hoje. E pronto, sendo assim, vamos pedir, para finalizar, ajuda para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para toda a humanidade, para o planeta Terra, para todos os governantes, para que hajam com amor e com desapego aos bens materiais, para que a paz possa reinar neste lindo planeta azul. E assim, desejamos a todos um sábado muito feliz, com boa aprendizagem e com muita reflexão para nós fazermos posteriormente. Obrigada a todos. E agora vem então a Lenice. Se não me esqueço de desligar a música, já está. E agora vem a Lenice. Deixa a mais para cá. Bem-vinda, minha querida. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. É com prazer que estou aqui novamente. E sinto falta, né? Quando não me chamam, eu sinto falta. E então estamos nós aqui para mais uma reflexão, né, dos nossos defeitos. Tentarmos corrigir
os nossos defeitos, né? Para que nós chegamos ao fim desta encarnação já com um brilhozinho, né? Para depois continuarmos. Então, eu trouxe essa mensagem intolerância na visão espírita. Porque eu estava ouvindo um palestrante falando, ele foi procurar no dicionário do Brasil, no dicionário brasileiro, o que era a intolerância. Né? A tolerância, e lá não falava assim, falava um pouco. Tolerância era você não revidar as ideias do outro, aceitar as ideias do outro e pouco mais. Mas a tolerância vai muito além, porque a nossa natureza é intolerante. Então, a gente quer queira, quer não, nossa natureza é intolerante. Nós, que já estamos domados, muitas vezes aceitamos muita coisa, não é? Mas temos que nos vigiar muito, porque, de repente, nós estamos sendo intolerantes e nem percebemos isso. É uma coisa muito, muito sutil. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 19, diz assim: ninguém sendo perfeito tem o direito de repreender o seu próximo? E a resposta foi: certamente que não, pois cada um de vós, de nós, temos o dever de trabalhar para o progresso da coletividade e, sobretudo, dos que estão sob a sua tutela, principalmente a família. Então, esta repreensão não é extensível, porque se nós temos filhos, muitas vezes temos que repreender, né? Ou outro familiar qualquer, nós precisamos repreender, porque se estão no caminho do mal, nós precisamos repreender para que aquilo se conserte. Então, vamos ver o que é a tolerância, que é do latim tolerare, significa suportar, e é uma atitude de respeito aos pontos de vista e a compreensão para o ponto de vista de outro e compreender, não é, para as suas eventuais fraquezas. Já a intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. As pessoas não respeitam as diferenças ou opiniões dos outros, não é? Então, se nós formos verificar, há em muitos pontos da sociedade, não é? Temas para a intolerância. Existe a intolerância racial, não é? Que até hoje é um mal que ainda domina muitas pessoas. E muitas vezes as crianças que são criadas nesses lares, eles seguem o mesmo caminho dos pais, porque é o que ouvia em casa, não é? É uma imitação que ouviam em casa, e seguem a mesma situação. Então, conheço, por exemplo, vários casos de intolerância racial, não é? E é por isso que eu estou aqui, né? Porque eu sou fruto de branco com preto e estou aqui, não é? Mas uma coisa impressionante, a minha mãe, que era branca, de olhos claros, e etc, etc. Tinha uma madrasta. E aos 18, 17 anos, enamorou-se de um rapaz que tinha pele escura, mas tipo indiano, mais ou menos, assim. Ela tinha uma pele escura. E proibiram-na de casar com ele, porque ele era negro. E
o que é que ela fez? Ela só não respeitou. Fugiu aos 18 e casou com ele. Não é o meu pai, porque ele morreu logo depois. Né? Depois, meu pai também era também negro, meu pai era negro mesmo. Né? E isso, a intolerância familiar, muitas vezes, em termos raciais, muitas vezes leva a muita complicação na vida das pessoas. Hoje em dia está tudo assim muito mais aberto. Mas, mesmo assim, eu digo com certeza que certas famílias que têm um filho ou uma filha clara for apresentar um namorado ou namorada negra, a princípio é o choque. Não todas, mas a maioria. Né? Então, a intolerância racial é isso aí. Depois vem a intolerância sobre agora a moda do GPT, aquela sigla aí. Aquela sigla que tem gente que é uma intolerância terrível, não é? Eu não quero dizer que na minha idade, não é? Que enquanto criança e jovem era muito difícil ver, não é? Agora vejo. Me estranha um pouco, mas não sou completamente, não tenho problema nenhum com isso. Mas às vezes estranho. E é normal a gente estranhar, não é? Porque eu, por exemplo, nós fomos criados de uma maneira que o normal era aquele, né? Casamento misto, homem e mulher. E era assim. Agora, hoje em dia, virou moda, a gente já entramos na moda e pronto. Né? Então, é uma intolerância que a gente vai vencendo também aos poucos. Muita intolerância desse tipo a gente vence aos poucos. Mas nós vemos agora, eu acho que o mundo ficou muito intolerante agora. Você vê os bullying na escola, né? É intolerância quanto ao outro. E é uma coisa terrível. A história do bullying é uma coisa. A intolerância é contra times de futebol. Ai, que drama que é! Se você é do Benfica, você é do Porto, você é do Sporting. Ai, o mundo acabou-se. Acabou-se porque se você é do Benfica e eu não sou, então eu já não gosto de você. E é um caso sério. Muitas vezes é um caso sério. E mataram um agora, o chefe de uma claque do Benfica. Apareceu morto no carro. Não sabem se foi suicídio ou se alguém matou, foi tiro. Então, a intolerância chega a esse ponto. Muitas vezes não é de tirar a vida do outro. E é uma coisa horrível, né? Na política nem se fala, não é? Você é do PS, o outro é PSD, o outro é do Rio, o outro é não sei de quê, o outro é não sei de quê. E é uma intolerância terrível. E não é só intolerância. Muitas vezes querem te forçar a tomar o partido deles. Eu digo pela família, não é? Então, é assim, olha, tem político que eu sou simpática a ele, eu não sou muito simpática. O que é que vai se fazer? Cada um tem o seu, não é? Nós não vamos também dizer, claro que uns têm coisas boas e coisas mais. O outro também tem, são quase todos iguais, né? Mas o que vai é a nossa simpatia para um e não vai para o outro. Então, é o que acontece na política. E, às vezes, meu filho quer me convencer a achar que o político que ele gosta é muito bom. E eu não acho ele muito bom. Como é que eu vou dizer que ele é bom? Eu não acho. Então, é intolerância contra o outro também, não é? Então, nós somos intolerantes por natureza, não é? O que vale é que, muitas vezes, nós nos salvaguardamos dentro da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma escola,
O planeta Terra já é uma escola. A doutrina espírita é uma escola dentro da escola, que nos ensina muitas coisas e nos faz compreender e aprender, tenhamos a idade que tiver. A gente sempre aprende coisas novas e o principal, vamos tentando pôr em prática, não é? Aquilo que nós aprendemos, vamos tentando pôr em prática. Porque, como dizia Santo Agostinho, ele, quando chegava à noite, ele ia fazer uma revisão do dia, o que tinha feito de bom, o que tinha feito de mal, não é? E via essas coisas. E muitas vezes, quando nós estamos escorregamos, né? Com alguma pessoa ou alguma coisa, mais tarde vem aquele sentimento de erro. Nós já temos a noção de que erramos. E se nós conseguimos já ter essa noção, já é uma vitória, não é? Olha, errei com fulano ao fazer isso. Tenho que me vigiar para não repetir com mais ninguém. Portanto, essa intolerância vista através da doutrina espírita é muito especial, porque nós temos noção de quando erramos. Não é? Aqui, isso aí vem de encontro mesmo comigo. Tolerar não significa engolir sapo. Não sei se aqui não usa isso, mas usa engolir sapo, não é? Não é? Aceitando de forma indiscriminada tudo que se apresente para nós. Porque, às vezes, a gente está engasgada de tanto sapo, né? Um fica aqui, outro daqui, e você não consegue engolir aqueles sapos todos. Mas vamos lembrar, nesse caso, o que faria Jesus, né? E a gente faz um esforço para engolir um bocadinho do sapo, mas não é sempre. Então, tolerar não significa engolir sapo, aceitando de forma indiscriminada tudo que se apresente para nós. Não é conformar-nos com abusos. Por quê? Se você é muito tolerante, passam a abusar, não é? Porque eles se esticam um bocadinho, você tolera. Vão esticando mais, você tolera. Vão esticando mais, você tolera. E, por fim, nós estamos engasgadas de tanto tolerar. Não é? Então, não é conformar-se com abuso e não é ser permissivo, ou ainda confundir tolerância com atitudes de covardia ou passividade servil. Não é? Porque na passividade servil nós vamos aceitando. E muitas vezes não temos coragem de chamar a atenção daquela pessoa que ela não está no caminho certo, que ela precisa olhar para onde vai, para o caminho que vai. Por quê? Se um parente, uma mãe, uma avó, um pai, vai aturando muita coisa, ele acostuma-se a fazer isso mesmo fora de casa, não é? Já que em casa toleram tudo, ele vai se habituando a fazer fora de casa também, não é? Portanto, a tolerância é uma virtude que reconhece nos outros o direito de ter opiniões diferentes. Então, aceitamos as opiniões diferentes. E não adianta discutir política, discutir futebol, não adianta discutir nada disso. O outro tem a razão dele, eu tenho a minha razão. Então, fica cada um com a sua razão. Não vale a pena discutir, não é? Então, essa virtude de reconhecer nos outros que os outros têm direito a ter uma opinião diferente da nossa.
Nós não somos obrigados a ter a mesma opinião dele, nem ele é obrigado a ter as mesmas opiniões que nós. Aqui tem uma série de características do intolerante, e algumas até encaixam-se muito bem em nós. Primeiro, o intolerante tem austeridade para com o comportamento dos outros nas situações familiares, profissionais e sociais de um modo geral. Né? Austeridade. Tem severidade também, exagerada, quando nas funções de mando, perdendo quase sempre o controle emocional e repreendendo violentamente algum subalterno que tenha cometido um erro. Aí, nesse caso, já vai raiando as raias da falta de educação. Porque nenhuma pessoa que esteja em posição de mando, ele tem o direito de humilhar aquele que está abaixo dele de maneira nenhuma. Ele pode muito bem chamar atenção com educação de outras maneiras. Não é? Então, essa severidade não é bom. Rigidez nas determinações ou posições tomadas em relação a alguma penalidade aplicada a alguém que tem errado e sobre quem exerça a autoridade. A rigidez também não é boa. Rispidez e maus tratos para com aqueles com quem convive com dureza e radicalmente. Nós encontramos muito por aí. A não aceitação e incompreensão das infrações que alguém possa cometer, condenando-as inapelavelmente com julgamento agressivo e depreciativo. Prazer em denegrir as pessoas para que é a evidência de preferência, evidenciando os defeitos daquela pessoa. E é um prazer mórbido, isto, não é? Se você, em frente a outras pessoas, você vai levantar os defeitos daquela pessoa. É terrível. E pergunta, por que somos ainda tão intolerantes? Porque ainda vemos o argueiro no olho do vizinho e não enxergamos a trave no nosso olho. Por que será? Porque nós ainda gostamos de comentar só o lado desagradável das pessoas e, às vezes, com muito prazer, que nós gostamos. Isso eu vejo quase que todos os dias, né? Mas o grupo que eu frequento, a minha sorte é que eu moro lá há 31 anos, mas não sei o nome de ninguém. Pode falar de João, de Maria, de Pedro, de José. Eu estou só os que eu não sei quem é. Eles falam, mas eu não sei quem é. Mas já estão evitando mais comentar assim na minha frente. Eles já estão comentando, porque eu não alinho, primeiro, que eu não sei quem é, às vezes sei, às vezes não sei. Eu não alinho, então a conversa já tem se modificado um bocadinho. Não é? Porque para que comentar que a outra é isso, a outra é magro, outra é feio, outra é bonito, outra é isso, outra é aquilo. Mas qual o prazer que tem? Não é? Agora, o prazer maior é dizer assim, e o fulano, olha, já se formou, ele agora é formado. É uma alegria, não é? O fulano comprou uma casa nova. É muito bom, o fulano comprou. Mas muitos têm inveja daquilo e vão procurar os defeitos do fulano para ressaltar os defeitos dele, não é? Agora a gente tem que se alegrar com o progresso de alguém, não é? Quando uma pessoa progride, é uma alegria grande para nós. Deveria ser, não é? Portanto,
é assim, nós vamos aprendendo um pouco com essas coisas. Vamos sempre procurar um pouco do lado bom daquela pessoa. Será que nessas críticas que fazemos ao outro, não estamos inconscientemente projetando nos outros o que mais ocultamos em nós mesmos? Muitas vezes nós projetamos no outro aquele defeito que nós temos. Então, o outro é isso, o outro é aquilo, mas nunca vamos pensar em nós, não é? O que eu sou realmente? O que eu sou? Não essa máscara que a gente usa muitas vezes, né? Que a gente tem uma máscara para cada caso. Tem uma máscara para casa, uma para a escola, uma para estar na sociedade, outra no trabalho. Nós mudamos a máscara conforme seja a necessidade, né? Porque se nós formos pensar o defeito daquele fulano, e será que eu tenho o mesmo defeito? Então, não estaríamos nós assim, salientando nas pessoas o que não temos coragem de encarar em nós? Que muitas vezes nós, para crescermos diante do outro, nós rebaixamos o fulano, para que nós pareçamos assim, muito bonzinhos, muito isso, muito aquilo. Então, nós rebaixamos o outro para nós aparecermos. E o que acontece muito. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que diz bem-aventurados misericordiosos, que fala do argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes ao teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave. E essa trave no nosso olho nós não vemos, né? Às vezes nós estamos até ver mal, mas nem imaginamos que seja aquela trave que está no nosso olho. A trave da maldade, não é? A trave do egoísmo, a trave de nós querermos ser mais do que o outro. Então, tudo isso é uma trave no nosso olho. E o irmão, às vezes, não tem uma trave, tem um cisco, uma coisa pequena. Mas nós vemos muito mais o do outro do que o nosso. Então, primeiramente, temos que analisar a nós mesmos e fazer isso. Aí, como diz Allan Kardec, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, primeiramente, vamos nos examinar a nós próprios, para depois, então, darmos conselhos ao outro. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos, mostrando o mal nos outros. Ressaltamos supostas qualidades que acreditamos possuir, e a censura que façamos ao outro deve antes ser dirigida a nós próprios, procurando indagar se não a mereceríamos, aquela censura. Então, a nossa mente é livre para pensar o que quisermos, não é? Eu posso olhar para uma e dizer assim, ela está loura, mas ela está ali, ela não é loura. Ela é assim. Aí eu vejo o defeito dela, mas não vejo o meu, que eu pintei cabelo de vermelho, de azul, de amarelo, não é? Eu não vejo o meu defeito. Então, nosso pensamento é livre. Então, quando pensarmos, vamos tentar fazer uma parada e verificar se nós não temos aquele defeito mesmo.
analisemos, identifiquemos e lutemos por extirpar a intolerância dos nossos hábitos. Tudo na vida é emprestado e não vale a pena viver apegado. Então, aqui vou passar um videozinho da Turma da Mônica, que eu achei muito interessante. Não é aqui. É onde eu tenho que pôr o vídeo. Vamos ver se dá. Deve dar. Dá. Você já pensou que num mundo tão grande, habitado por bilhões de pessoas, não existem dois seres humanos iguais? Uns, por exemplo, são bem magrinhos. Outros são mais gordinhos. Alguns são altos, outros são baixinhos. Eu sou criança, tá? Alguns têm muito cabelo, outros nem tanto. Alguns são negros, outros amarelos e tem os vermelhos. Tem gente que gosta de criar arte. E tem gente que só faz arte. Então sei. E ainda tem os que gostam de inventar coisas, os que gostam de esportes e os que gostam de andar com autonomia. E caso um dia você cruze com alguém muito diferente de você e dos seus amigos, sorria, estenda sua mão, pois todos somos diferentes e isso é muito legal. Com respeito, preocupando-se em não ofender os outros e tolerância para aceitar opiniões diferentes, as diferenças não trarão uma divisão, apenas união e um mundo mais feliz. E sabe como eu sei disso? Porque eu sei tudo sobre o que é ser o diferente da turma. Então, isso é um conselho das crianças, né? Que as crianças assimilam muito mais do que nós, muitas vezes. Né? E aí a pergunta é, onde exercitar a tolerância? Né? Então, nós vemos vários lugares. Tem um lugar aí que é terrível para nós todos. É o trânsito. Vergonha. É uma vergonha a gente no trânsito. Quando você segura naquela coisa chamada volante, é o dono do mundo, é o dono da estrada, você é dono daquele caminho todo. E ai de quem atravessa no teu caminho. Né? Nós somos poderosos ali no volante. E é o trânsito. Eu já nem falei nos outros, porque comigo aconteceu anteontem, lá perto de casa, eu vinha saindo, vinha devagar. E tinha um homem com umas coisas, ele ia atravessar a rua, mas estava de costa para onde vêm os carros. E ele continuou de costa, indo para o meio da rua. E eu estava quase perto dele, né? Aí tive que travar. Porque eu achei que ele ia perceber que vinha carro e ia voltar. Mas ele não voltou, ele continuou. Aí que ele levou um susto. Eu não buzinei nem nada. Eu só travei mas não me contive e fiz assim. Não vejo. Então a gente não se contém, não é? Ele vinha, eu não sei se estava distraído, o que aconteceu com ele, ele ia atravessando a estrada de costa, para quem vinha, os carros. Então, o trânsito é uma coisa terrível. As pessoas podem ser muito calminhas, mas quando se vê atrás de um volante no carro, e eu tenho assistido tanta coisa, aquelas cenas para mim, buzinada, não é? Às vezes eu lá no Marquês, né? Tem a volta do Marquês, mas eu quero vir para casa. E eu, como vou daqui, né, os carros daqui não deixam, né? Aí eu paro, espero, e os outros buzinam. Buzinam, porque eu quero ir para cá e não deixam, não é? Então, o que eu faço? É isso que eu faço. Eu vou para qualquer lado. E ando ali no Marquês, na maior loucura daquilo ali, né? À tarde, então, aquilo ali é uma loucura. E um dia desse fui com um carro que enguiçava.
Ah, vocês não imaginam. Meu filho me emprestou um carro, que o meu estava no concerto, e o carro que ele emprestou era alugado. O carro já tinha parado comigo aqui na autoestrada, na 8. Ele ia parando. Aí depois só andava 40. Aí eu saía 40. Eu digo, mas não é possível andar 40. Aí saí da estrada, fui num café, vi se tinha alguém lá que ajeitasse aquilo, que homem entende, né, daquilo, eu não entendo nada. Né? Aí ninguém sabia. Todo mundo veio olhar, olhou para o carro, olhou. Minha senhora, é melhor só procurar um mecânico. Ah, tá bem, muito obrigada. E quando o carro, acho que esfriou um bocadinho, ele já saiu bem. No dia seguinte, eu fui para Lisboa. E ele foi até chegar ao centro de Lisboa, ele foi andando bem. Quando vai chegando ali na rotunda, que eu tinha que subir aquela avenida, ele começou 5 horas da tarde. Eu disse, ai, Jesus. Aí pus o pisca-alerta. Aí o pessoal pensava que eu estava me divertindo com o pisca-alerta. Passava e dizia assim, a luz acesa. A luz do pisca está acesa. Ai, que sacrifício para chegar onde eu fui. 40 quilômetros ele foi. Mas eu cheguei lá. Então, o negócio é estar descontraída, sabe? É não ficar nervosa nem nada. A gente vai descontraídamente, consegue chegar lá. Então, a gente temos vários lugares, na família, principalmente, a tolerância, não é? Porque nem todos são iguais, não é? No trabalho, nos amigos, o barulho do vizinho. Minha filha incomoda-se demais, não dorme. Ela não dorme, ela tem problema para dormir. Qualquer barulhinho, até o salto alto da que mora em cima, incomoda ela. Que amanhã a senhora fica toque de manhã. Ela fica incomodadíssima. Não dorme em quarto de frente, só dorme em quarto atrás. Agora, o prédio vizinho tem uns cachorrinhos. Ai, ela ontem disse, esses cachorrinhos não me deixam dormir. Ai, ladram, são pequenininhos, né? Então, o barulho, ela tem horror a barulho. Eu tenho que dormir com os gatos trancados para não ir arranhar a porta dela. Porque de madrugada eles cismam, vão lá arranhar a porta. Então, dorme um trancado no lado, 2 trancados no outro, para não incomodar. É intolerância, né? Até com os inimigos também, né? As provocações e a própria intolerância conosco mesmo. E tem pessoas que é intolerante com ela mesma, porque ela busca a perfeição. E como não consegue ser perfeita, ela fica zangada, fica aborrecida, porque ela quer a perfeição de toda maneira. E também não podemos ser perfeitos. Assim, não é? E, principalmente, tolerância com os erros alheios. Ter compaixão de quem erra. Porque o seu juiz é a sua própria consciência. Aquela pessoa errou, mas ninguém sabe lá dentro dela como ela está se sentindo, não é? Porque errou, e se vier alguém em cima reclamar e brigar por causa daquele erro, né? A gente lá no Brasil diz que está chutando cachorro morto. Quando você briga muito com uma pessoa que já está lá embaixo. E assisti isso no Continente anteontem. Eram 2 senhores, acho que ingleses, saíam do mercado. Um estava bem e andando, e o outro muito malzinho, coitado assim. Ele não aguentava nem andar, e estava com um saquinho, era leve, né? Mas estavam juntos os dois. Estavam com um saquinho assim, e o outro atravessou aquela estrada em frente lá do Continente Bombal,
E quando o outro vai no meio do caminho, ele cai. Bateu com a cabeça no chão, caiu deitado. Um senhor correu para socorrer, e o companheiro dele, não sei qual era a parentesco, não sei o que era, aí veio xingando tanto com o velho, brigando. Eu fui me meter. Eu fui. Eu não aguentei. Porque ele falava com outro em inglês, que o outro só entendia inglês. Eu não sabia o que ele estava falando. Eu digo assim, eu só tenho que brigar com ele, não. Ele está machucado. Ora, tem que socorrer o homem e não brigar com ele. Eu não estou brigando. Eu já disse a ele para segurar no meu braço, ele não quer. Então, é essa intolerância. Nós temos que ter compaixão com quem erra, né? Precisamos. Ajudar o que tomba, pois sua fraqueza já é uma punição. Compreender as dificuldades alheias. Assim, no nosso processo evolutivo, queremos que assim como queremos que os outros sejam tolerantes conosco. E capacidade para se colocar no lugar do outro. Sentir sua dificuldade é um bom começo para o exercício da tolerância. Então, ontem assisti ao Felipe. O Felipe foi lá na Ásia. Ele não falou de tolerância, ele falou da cura de Jesus, etc, etc. Mas tinha uma senhora lá que ela queria desabafar na hora das perguntas. A mulher, ela estava... O que eu faço? Então, o que eu faço? Eu vou perdoar aquele que erra toda hora, que fica dependente, que não trabalha, que não faz isso, que não faz aquilo. Ela estava mesmo furiosa. Como é que eu vou perdoar? Vou tolerar? Aí ele assistiu e disse assim, eu acho que deveria tentar tolerar, não é? E auxiliar naquilo que for possível. A senhora já pensou desde o seu nascimento até agora, quantas coisas toleraram de si? Quantas coisas os pais, parentes, irmãos e amigos, a gente não pensa, né? Que muitas vezes não somos inconvenientes e as outras pessoas toleram. Então, muitas vezes temos que nos colocar no lugar do outro e pensar que nós já tivemos muitas pessoas tolerantes conosco. Isso é muito bom para a gente lembrar disso, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro. Antes de você dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, pare e pense. Como você se sentiria se alguém dissesse isso para você? Então, temos que pensar antes de falar, né? Porque pensar como seria se fosse conosco. Que nós nos sentiríamos tristes, não é? Então, da Joana de Ângeli, no livro Momento de Meditação, ela diz assim, se não pretendes partilhar do sofrimento alheio, ao menos minora-o com migalhas do que te excede. Migalhas seria paciência, compreensão, a amizade, não é? Se não queres conviver com a dor do teu irmão, ajuda-o a tê-la diminuído com aquilo que te esteja ao alcance. Se te irrita a lamentação dos que choram, silencia com o teu contributo de amizade. Imagina-te no lugar de alguns deles e saberás o que fazer, como efeito natural do que gostarias que alguém fizesse por ti. Então, se nós não temos capacidade de partilhar aquele sofrimento, ao menos sejamos simpáticos. Né? É o mínimo que se pode fazer, não é? Se eu não quero conviver com a dor do meu irmão, eu preciso auxiliá-lo a ter menos dor, ajudá-lo de alguma maneira
para que ele sinta menos dor, que a dor dele me incomoda. Então, eu vou ajudá-lo a não ter dor, para que não fique incomodado, não é? Se a lamentação dos que choram também me incomoda, vamos tentar silenciá-la com o contributo da amizade. Então, tudo isso é o BIP do Haroldo Dutra. Eu aprendi o BIP com o Haroldo Dutra e nunca mais esqueci o BIP. É benevolência para com todos, não é? Indulgência para os defeitos alheios. Alheios do nosso, não. Nós não podemos ter indulgência com o nosso defeito. Indulgência para os defeitos alheios e perdão. Esse é o BIP, não esqueçam. Tá? É fácil. A tolerância é uma manifestação de sabedoria, uma elevada conquista da sensibilidade espiritual, efetivada através da reforma íntima. Quando nós tivermos, como homem de bem, com a nossa reforma íntima completa, então, sim, nós estaremos com a tolerância ao máximo completa em nós, não é? É fruto da compreensão e do profundo respeito às diferentes expressões da natureza humana. Como anda a nossa tolerância? Já se imaginaram? Já pensaram? A minha anda média. Da média. Tem que aprender mais. Temos dificuldade em aceitar quem pensa diferente de nós? Não, isso eu não tenho. Né? Cada um tem o seu pensamento, a sua liberdade de pensar. Não fico assim, não. E agora é outra vez. Agora, eu já sei, Paula. Já aprendi. Deixa eu ver se eu entendi. Você me chamou aqui para fazer uma reforma. Sim. E não é aqui na sua casa. É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu te expliquei, não é uma reforma nenhuma. Ah, uma reforma na senhora. Bobeirinha. Quanto é que fica assim por baixo? Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura no cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma, não. É uma reforma íntima. Íntimo. A sua empresa não se chama Reforma Tudo? Sim, mas sem intimidade. Deixa eu te explicar melhor. Eu sou uma pessoa meio complicada, às vezes. Não minto. Uma fofoquinha de vez em quando, uma implicância aqui de um vizinho ao outro, tem aquela mulher que trabalha também não suporta, tem lá minhas imperfeições. Ah, mas eu não tenho, né? Pois é, eu queria dar uma variada na moral, entende? Eu acho que coisinha boa, uma emassada só acho que já resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora com a senhora mesmo? Mas isso dá muito trabalho, e aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba, não precisa ser uma reforma geral, não. Dá trabalho? Dá. Senhora, isso não vai dar certo. Ah, mas é só uma demanda fachada, vocês têm? Não, mas só na fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? Mas nem com souvenir. Souvenir é uma tinta lá do Brasil. Ai, ai. Por acaso sobre uma lata de amor ao próximo? Um saquinho de paciência? Um galão de disciplina? Pode até ser fosca. Não, a gente não trabalha com isso aqui, não. O senhor acha que se eu me inscrever, curtir, compartilhar aquele canal de humor espírita no YouTube, o senhor acha que resolve o meu problema? Acho que não, né? Eles são muito engraçados. Então, ela queria só a fachada, né? Mas a fachada descasca, não vale a pena. Então, em Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5, nós temos o quê? Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houveres julgado aos outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vós tenhais servido para com o outro. Então, antes de tudo, vamos ver
a nossa medida de julgamento, porque vai ser empregada contra nós a mesma medida. Não sejamos tão severos ao julgar os outros, né? Porque é ação e reação. Aquilo volta. Bem, às vezes na discórdia, como calar a discórdia. A harmonia plena ainda constitui um sonho distante de qualquer organização humana. Os homens guardam grandes diferenças entre si, principalmente essa imagem que é da política. Usam até luvas de boxe. Né? Só falta isso, não. Às vezes tem, às vezes se atracam uns aos outros. Como diversos fatores induzem a distintas formas de entender e viver a vida. A educação recebida no lar, as experiências profissionais e afetivas, os professores e os amigos, todos esses elementos contribuem para a singularidade da personalidade. Portanto, o que nós precisamos é disso, de uma educação no lar, principalmente educar as crianças, né, a serem corteses, a não procurarem discórdias, né? O esporte, principalmente, é muito bom também. E aprender o que os professores ensinam também. Tolerar é aceitar o que poderia ser condenado por nós. É dar liberdade ao outro. Diante de criatura que nos envie qualquer agressão, conversemos com naturalidade, sem palavra de revide. Perante qualquer ofensa, não percamos o sorriso fraternal e articulemos alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Então, diante de qualquer agressão, vamos tentar manter o nosso sangue frio. Ganhando resistência. Nós vivemos num mundo meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo conforme o aluno entre as lições que precisa aprender na escola. E em favor do nosso próprio aproveitamento, mostremos um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Jesus já dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Confie mais na proteção da bondade divina e conseguirá superar obstáculos que se lhe figuravam intransponíveis. E para isso, para confiarmos mais na bondade divina, devemos, muitas vezes, se pudermos, quando formos dar um passo deste, de julgar, intolerar e reclamar, primeiro pensar o que faria Jesus naquela hora e naquele lugar. Como Jesus agiria, e é como nós devemos tentar agir também. Então, aqui nós temos o gigante Golias, né? E foi vencido por uma pedra, né? Daquele tamanho, o outro pequenino, mas ele venceu com uma pedra. Portanto, trabalhando a nossa tolerância, a tecnologia vem permitindo que nos comuniquemos cada vez mais, com uma quantidade sempre maior de pessoas. Maravilhoso, não é? Você está aqui, conversa com pessoas na China, na Rússia, não é? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, e parece que estamos juntos na mesma casa. Não é maravilhoso, né? Na medida em que a tolerância e o respeito pela expressão do pensamento alheio se faz, ganhamos o igual direito de nos expressarmos também.
Esses convívios de ideias, cada vez mais intenso e frequente, são também dias de convite a fomentarmos a tolerância. Não te julgues superior, pois para alguns será sempre o mais necessitado. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Lembre-se que nem sempre você dispôs dos recursos para compreender o que era indispensável. Tolere o ignorante e ajude-o. Recorda-te que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Teremos sempre mais a ganhar agindo assim. Então, vamos nos recordar do nosso guia, esse amigo incomparável, paciente, benevolente, indulgente para conosco, que está sempre disposto a nos ajudar. É o nosso anjo da guarda, o nosso guia. E devemos louvar sempre esse amigo. Devemos oferecer sempre a esse amigo a nossa gratidão. Porque não é fácil tomar conta de alguém desde o nascimento até o desencarne. Não é muito fácil, não é? É difícil. Então, vamos nos lembrar que nós temos à nossa volta sempre alguém a nos socorrer. E isso, se nós pusermos à prova, vamos ver que é verdade. Que eu, de vez em quando, eu tenho essas certezas, que eles nos socorrem. Naquela hora mais difícil, eles nos socorrem. Sugestões de amigo. Mesmo que você esteja com a razão, escute em silêncio a reprimenda injustificada. Ouvir para examinar a oportunidade de aprendizado e experiência. Mesmo que a lição lhe amargure o espírito, receba como dádiva preciosa. Antes uma verdade que magoa, mas que te salva, do que uma ilusão que agrada e leva à perdição. Porque se nós formos concordar, ou alguém for concordar com os nossos erros, está nos ajudando a cair mais depressa. Então, dizem que o verdadeiro amigo não é aquele que pensa igual a você, mas é aquele que te socorre naquelas horas necessárias. Torne-se um bom ouvinte, seja tolerante, aprecie as diferenças e aprenda com todos. No final de contas, todos nós estamos aqui para nos conectarmos. Agora tem a conexão, né? Antes era conhecido o convívio, agora é conexão, mudou, né? Uns com os outros e construirmos algo juntos. Então, ao nos conectarmos, ao nos juntarmos, nós ficamos próximos, nós ficamos mais fortes, não é? Então, ficamos mais fortes. Eu dei aqui um jeitinho, a bateria está acabada. Para construirmos algo juntos e importante. Agora parou aqui. É a bibliografia, Momentos de Meditação, Joana de Ângelo e Evangelhos segundo o Espiritismo. O grande Gandhi, Mohandas Gandhi. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua. Já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Então, vamos buscar
esta tolerância múltipla, que nos favorece a viver em família, a viver na sociedade, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Esta tolerância é importantíssima para nós todos. E era isso, essa reflexão que trouxe. Foi uma reflexão me fez pensar em cada coisa. A senhora falando da sua mãe branca, do seu pai negro. Eu também, minha mãe é branca, meu pai é negro, e a família da minha mãe não aceitou meu pai, eles tiveram que fugir. Minha mãe fugiu também. Para casar os dois. Fugiu, casou. E agora, na última parte, aí falando do nosso anjo da guarda, que está sempre com a gente, eu, de um tempo para cá, eu fico pensando direto assim, gente, como pode? Eu já dei tanto trabalho para o meu filho. E eu penso também, já dei tanto trabalho para ele. Dei muito trabalho. E continua a dar. Não, hoje em dia eu acho que eu melhorei um tiquinho, eu acho que ele consegue pelo menos respirar um pouquinho hoje em dia. É claro, eu também acho que eu melhorei um bocadinho. Mas agora eu dou trabalho ao anjo da guarda e a meus filhos. Cismaram que eu não posso ter 88 anos e sair por aí. E agora? Não é? E a Inglaterra que eu vou, se Deus quiser, dia 28. Por quê? Eu penso assim, será que eu estou assim mesmo gaga? Porque eu não posso andar sozinha? Será que eu estou gaga? Acho que não. Eu ainda penso direito, acho que penso. Ainda consigo ver bem, eu ouço mais ou menos bem. Aí fica numa preocupação horrível. Domingo passado, eu tinha meus planos, porque a minha filha ia para Lisboa para um congresso, somos só nós duas. Ela avisa para o irmão que eu ia ficar sozinha. Eu queria ficar sozinha, né? Aí ele se oferece para vir almoçar lá em casa, mas para eu fazer a comida. Tem graça, não é? Muito cuidado isso com a mãe, né? Para fazer a comida, você tá boazinha, né? Para fazer eu tô boazinha, né? E hoje foi a mesma coisa. Ela foi para Lisboa, um congresso lá do setor dela, e eu vinha para cá, já tinha dito, olha, eu vou para Alcobaça. Tá bem. E amanhã ela também continua no congresso. Tá bem. Aí eu estou muito bem lá, vem meu filho, liga, e eu disse assim, peraí, amanhã eu não faço comida para ninguém, não. Aí ele veio, ô mãe, você vai para Alcobaça, né? Vou. Quer ir? Não posso. Tá bem, então eu vou para Alcobaça. E amanhã vai estar sozinha? Não, pelo amor de Deus, não. Amanhã eu vou à Arena fazer compra, eu vou comer no Arena. Já despachei. Porque acha que a gente fica, depois dos 80, você fica inválido. Olha, que graça. Não é possível. Então é isso, viu? É para vocês aprenderem também. Não deixem. É verdade. Muito bem, amiga. Vamos aproveitar. Alguém quer colocar aqui alguma questão além disso, que é para não estarmos aqui a testar a tolerância dela. Vamos testar mesmo. Senão ela vai pensar, vamos pular a cozinhar, não vamos pular. Não. Você já viu Grandes Cuidados? Se oferece... vai ficar sozinha, coitadinha, né, da mãe, sozinha, né? Mãe, que tal uma lasanha? Que bom. Mas também quer dizer, para eu fazer, né? Não era para eu comer. Tão bom. Muito bom, minha querida, muito obrigada. É sempre um prazer, é sempre uma alegria mesmo. Eu também. É sempre uma alegria e um prazer. Bem-aja. Então,
Nós vamos deixar o pessoal lá em casa sem acompanhar o resto, porque bom mesmo é ir à casa espírita, não há igual. Então, quem quiser saber como é, vá às casas espíritas. Há muitas casas espíritas pelo país e pelo estrangeiro. Procurem, desloquem-se, vale a pena. Quem não puder mesmo tem este mínimo de estarmos online, já é uma mais-valia. É verdade. E antes de nos despedirmos do pessoal lá em casa, vamos pedir à Lenice se pode fazer uma prece para continuar aqui o seu trabalho. Está bem. Está bem. Se faz aqui uma prece de encerramento. Obrigada. Então tá. Então vamos nos acalmar um bocadinho e vamos elevar os nossos pensamentos e principalmente agradecer. Primeiramente agradecer ao Pai que nos criou, né? A Jesus, que é o nosso mestre maior, e está sempre atento às nossas travessuras também, que somos ainda crianças ao olhar de Jesus. Aos nossos guias, como eu disse, esse irmão que tem tanto trabalho conosco, esse irmão que merece ser abraçado, louvado, acarinhado. Agradecemos a toda a equipe da casa, a equipe espiritual, os mentores. Agradecemos a todos os irmãos que nos auxiliam nessa travessia aqui pela Terra. Obrigada, irmãos, por tudo. E somente pedimos que nos ajude e que nos dê forças para continuarmos no aprendizado, para continuarmos no caminho da luz, no caminho da amizade, da tolerância, do amor ao próximo, para podermos ter forças para nos livrarmos dos maus hábitos, porque estão tão arraigados em nós. E nós precisamos da vossa força, da vossa coragem para estar conosco e para que nós possamos dar testemunho também da doutrina espírita, que nós, onde estivermos, possamos ensinar e mostrar sem falar. Basta a nossa posição, basta a maneira de ser de um cristão para dar exemplo, bons exemplos a todos à nossa volta. Por isso, irmãos, agradecemos a todos, agradeço por poder estar aqui, que é uma bênção grande estar aqui, agradeço por todos que aqui estão também e pedimos, Senhor, que nos abençoe e nos leve até a nossa casa, junto com a sua paz, e que a sua paz continue conosco para todo sempre. Assim seja. Então, obrigada, querida. Vamos despedir do pessoal lá em casa, vamos dar um tchauzinho para quem depois vai ver lá mais tarde. Tudo de bom, queridos. Para a semana a mais é sempre diferente. Sim, isso mesmo.